Hoje eu vou lançar aqui o desafio da leitura. E aí galera, beleza? Nós já falamos várias vezes por aqui, pessoal, sobre a importância da habilidade de comunicação. Como a gente viu lá na palestra do professor Winston, do MIT, falecido professor, a habilidade de comunicação é uma das variáveis mais importantes que define o sucesso da carreira de uma pessoa. E para você falar bem e escrever bem, como a gente já falou várias vezes também, você precisa ler bastante. Então, hoje eu vou lançar aqui para vocês o desafio da leitura. É muito simples, pessoal. E isso aqui é uma coisa que é simples, mas pode ter um impacto muito forte na sua vida, na sua carreira. Então, qual que é o desafio da leitura? Muito simples, pessoal. Você vai pegar 20 minutos do seu dia, 10 minutos mais 10 minutos, e vai alocar esses 10 minutos mais 10 minutos para leitura. Um desses 10 minutos vai ser para leitura técnica, então você vai pegar um livro técnico e ler 10 minutos. E os outros 10 minutos vai ser para leitura não técnica. Para facilitar o trabalho de vocês, eu criei duas listas, uma de livros técnicos must read, da área de desenvolvimento de software, então se você é desenvolvedor, você precisa ler esses livros, e uma outra lista de livros clássicos da literatura. Os clássicos vão servir para os 10 minutos de leitura não técnica. Por que eu estou colocando clássicos aqui, pessoal? Porque com clássico não tem erro. Esses livros passaram o teste do tempo. São livros tão bons que eles falam aos homens e às mulheres de todos os tempos. Há pouco tempo eu assisti a palestra de um professor de história, que é um literato, e ele falava isso. Ele criou um grupo de leitura lá na universidade para médicos. E esses médicos, então, iam lendo livros, pouco a pouco, clássicos que ele indicava. E olha só que interessante. Numa das reuniões, depois de ter lido aí boa parte de um livro, um dos médicos levantou, e estava testemunhando que ele se achava um monstro, uma pessoa que era muito má. E como que ele descobriu isso? Lendo um livro, porque ele se viu num dos personagens lá do livro. Esses livros de literatura clássica, eles são muito ricos em humanidade, em antropologia. E eles nos falam muito, nos ensinam muito a como serem melhores homens e mulheres. Então os clássicos aumentam muito a nossa cultura e o nosso entendimento do ser humano. Porque o que acontece, pessoal? As nossas experiências são limitadas. A gente não consegue conviver com todo tipo de gente. E a literatura traz essa possibilidade da gente conhecer diferentes tipos de seres humanos que estão refletidos nos personagens que foram escritos por esses mestres da literatura. Então tá lançado o desafio da leitura. Super simples, pessoal, Eu te desafio a tirar 20 minutos, pessoal, 20 minutos do seu tempo, de cada dia, para ler um pouquinho. A leitura técnica, vocês já sabem, dos efeitos, que realmente você tem que dominar as técnicas, e as tecnologias que você trabalha. Então, se você não domina bem uma tecnologia que você está trabalhando atualmente, ou você é estudante, por exemplo, tem uma matéria muito difícil, escolhe um livro dessa matéria, dessa tecnologia. Se você já domina mais ou menos bem essas tecnologias e técnicas, escolhe um dos livros lá da lista que eu vou passar para vocês. Mas não deixe de escolher um livro de literatura, pessoal, da lista que eu colocar para vocês. Eu já falei um pouco, da vantagem de você ler livros clássicos, Isso vai fazer com que você cresça como ser humano. Então, antes de terminar, pessoal, eu queria falar mais um pouquinho sobre um outro tema que eu toquei num vídeo anterior e que eu acho que vale muito a pena falar aqui sobre esse assunto, Eu percebi que algumas pessoas ficaram incomodadas quando eu falei sobre a questão da timidez, Que a timidez muitas vezes está ligada com uma autoimagem, falsa de uma pessoa, que ela tem uma autoimagem muito irreal, certo? E isso causa, um medo na pessoa que a trava. Então, olha, fica tranquilo. Se você ficou incomodado com isso, tenta analisar se isso não tem a ver com a realidade, com você mesmo, Na verdade, todos nós temos um pouco de timidez, E quando eu falo uma coisa aqui, pessoal, é porque eu já estudei o assunto, eu já tenho experiência sobre isso, Não tô falando um negócio aqui chutado. Então, a timidez, ela tá muito relacionada com o egoísmo. A pessoa estar centrada nela mesma. Como você está pensando muito em si mesmo, você tem medo de agir. Então, qual que é a solução? Vou colocar aqui a solução da timidez. Então, se você é uma pessoa muito tímida, pensa nisso. Você tem que pensar nos outros. Você tem que tirar o centro de si mesmo e colocar nos outros. Isso vai te deixar menos tímido. Porque quando você for falar com uma pessoa, pensa na pessoa, não em si mesmo. Qual que é o problema da timidez? A pessoa está sempre
olhando para si mesmo, como que eu estou parecendo para os outros, o que os outros vão achar. Então você tem que matar isso daí. E como você faz isso? Focando nas outras pessoas, não em si mesmo. Existe uma diferença muito grande, pessoal, entre temperamento, tá? E o vício da timidez, tá? O temperamento de uma pessoa pode ser introvertido, a pessoa fala menos, tá? Isso não tem a ver exatamente com timidez, tá? Vou dar um exemplo aqui. Um dos meus filhos, né, tem um temperamento mais fleumático. Se você não viu o vídeo dos 4 temperamentos, dá uma olhada lá, que eu falo sobre os temperamentos, tá? Então o fleumático, ele tende a falar menos, né? É um temperamento frio. Mas isso não necessariamente vai fazer com que a pessoa seja tímida, tá? Porque, por exemplo, esse meu filho que é fleumático, quando eu peço para ele falar com uma pessoa, pedir alguma coisa, ele vai lá e fala. Não é tímido, tá? Ele é mais quieto, mais introvertido, mais recolhido, mas ele não é encolhido, ele não é tímido. Então é bom a gente diferenciar bem isso, né? Uma pessoa vai ser mais extrovertida, mais introvertida, mas isso não tem a ver exatamente com timidez, né? A gente sabe que tem gente que é muito extrovertida, mas para algumas coisas a pessoa é tímida. Por quê? Nesses momentos, provavelmente, ela está pensando muito em si mesma. Então, pessoal, essa é a cura para a timidez, tá? Pensar mais nos outros. Que é realmente, pessoal, a cura para tudo aqui, né? Vamos falar francamente, a cura para tudo é o amor, né? O amor não como sentimento, né? Mas como ação. Como que Aristóteles defende amor? É querer e fazer o bem ao outro enquanto o outro, tá? Então é você querer e fazer o bem a outra pessoa para ela mesma, tá? Não para receber algo em troca. Então não é um sentimento, é querer o bem de uma pessoa e fazer o bem de uma pessoa. É óbvio, né, que o sentimento também ajuda, né? Mas às vezes, na verdade, atrapalha, certo? Porque às vezes a gente tem que fazer alguma coisa, mas o sentimento vai para o lado contrário. Então, o que tem que mandar, né? É a nossa vontade, né? Que é o motor que faz com que a gente faça as coisas, e a razão, que é o que nos faz seres humanos, né? Nós somos animais racionais, certo? Então a gente tem que usar a razão e a vontade. O sentimento é uma coisa que a gente, de vez em quando, tem que deixar um pouco de lado. A gente não pode ser levado só pelo sentimento, porque o sentimento é uma coisa muito volátil, né? Que muda muito. Então a gente tem que ter ideias claras, vontade forte, para poder fazer as coisas. Então era isso, pessoal. Não quero me alongar muito aqui no tema, mas a gente pode falar mais sobre isso, tá? Não fique chateado comigo, tá? A minha ideia aqui é ajudar você, tá? Se eu estivesse pensando em mim mesmo aqui, eu ia ficar tudo travado, pensando, olha como as pessoas estão me vendo e tal, etc. Tá? E também ia ficar só preocupado em ganhar inscritos e tal. A minha preocupação é com você, que já é inscrito aqui no canal, que já segue a gente. Pouco me importa se vai vir mais gente ou não. É óbvio que a gente quer que esse material, né, que eu sei que tem bastante qualidade, seja compartilhado com mais pessoas. Mas a minha preocupação primordial é com você, tá? Que já me segue, né? Que sabe que o conteúdo que a gente coloca aqui tem muita qualidade e que pode te ajudar a ser melhor. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? Façam o desafio da leitura e até o próximo vídeo.